Olá, a paz! Nesta aula vamos estudar a lição 6, que tem como tema o discípulo e a fé. Vamos compreender o que é fé. Explicar ou definir fé não é uma tarefa fácil e, para trazer um entendimento mais claro, vamos exemplificar a fé com as experiências dos servos de Deus de todas as épocas, ou seja, do Antigo ao Novo Testamento e dos dias atuais. Que o Senhor nos ilumine nesta aula. Texto bíblico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Então, neste texto de Hebreus, o escritor define a fé como um firme fundamento, isto é, a fé tem uma base, um alicerce. Na construção civil, esse termo alicerce ou fundação significa a estrutura que fica abaixo da superfície. E sobre essa fundação é que vai ser construída a obra. Então aqui em Hebreus 11:1, o escritor define a fé como um firme fundamento, pois a base dessa fé é construída na pessoa do Senhor Jesus. Por isso essa fé é firme, porque sua base está em Cristo. Essa fé nos dá a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E o que estamos aguardando? A vida eterna com Jesus. E essa fé também é a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Isto é, tudo aquilo que envolve a vida espiritual, os anjos, os demônios, Deus, o Espírito Santo. Isso são coisas que existem, mas não vemos. Introdução. A melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e a incredulidade. O texto da carta aos Hebreus define muito bem fé. Nessa interpretação do escritor aos Hebreus, a fé é a base da esperança, porque o que nos faz seguir adiante, em meio a tantas dificuldades que enfrentamos, é ficar firme nas promessas de Deus. Deus, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, Ele tem feito muitas promessas. Muitas dessas promessas foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. E por isso, todas as dúvidas, incertezas e incredulidade ficaram para trás. Os dois tipos de fé. Fé natural. A fé natural ou humana, o homem já nasce com ela. Essa fé natural dá ao homem a capacidade de entender que existe um ser superior. É também aquela fé que pensa positivo. Essa fé depende de evidências, tais como planto arroz e colho arroz, planto feijão, colho feijão. Assim são os efeitos da fé natural, dependente de evidência e de lógica, ou seja, é ver para crer. Fé sobrenatural. A fé sobrenatural é uma fé diferente, é uma fé que vai além do natural. Essa fé é a que agrada a Deus, é a fé que não depende da lógica, ou seja, primeiro crer para depois ver. A fé natural, já nascemos com ela e ela serve para o nosso dia a dia, porque temos que ter a fé natural para realizarmos as tarefas cotidianas. Por exemplo, quando pegamos um transporte, temos a certeza que ele vai nos levar ao nosso destino, porque confiamos no motorista. Se ficarmos doentes, confiamos que ir ao médico, ele vai tratar da nossa doença, porque ele estudou para isso. E assim por diante. E essa fé também depende de evidências. É uma fé lógica. Se planta arroz, tem que colher arroz. É a fé que Tomé teve. Ele teve que ver Jesus ressuscitado e ainda colocar o dedo em sua ferida para crer. Já a fé sobrenatural é diferente. É a fé dada por Deus, que não depende da lógica humana. É a fé que Abraão teve quando o Senhor disse para ele que seria pai de uma grande nação. E ele creu, mesmo tendo a esposa estéril. A fé é o ponto de partida para o pecador conhecer o Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para que ela, a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Romanos 10:17 diz:
de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como vimos anteriormente, existem dois tipos de fé, a humana e a sobrenatural. A fé humana já nascemos com ela. É aquela fé que pensa positivo. E a fé sobrenatural é a fé que vai além no natural. Essa fé sobrenatural é o ponto de partida para o pecador conhecer o Senhor e receber a salvação. Isto é, através dessa fé se recebe a salvação. Essa fé sobrenatural é gerada em nós a partir do momento que conhecemos e cremos no Evangelho, por meio do Espírito Santo. Essa fé crê que Jesus é o Cristo. Cristo significa enviado. Então se crê que Jesus é o Filho de Deus, enviado a essa terra para habitar entre nós, viver uma vida sem pecado, morrer numa cruz, ressuscitar e que breve voltará para buscar a sua noiva, que são todos aqueles que foram salvos. Segundo o apóstolo Paulo, a fé sobrenatural nasce em nós quando ouvimos a palavra de Deus, porque a palavra é o alimento da fé para a salvação. Somente a palavra de Deus pode tornar nossa fé sobrenatural consolidada e robustecida, isto é, firme e forte. Então, para ter uma fé consolidada e robustecida, é necessário ouvir a mensagem que a Bíblia transmite, e essa mensagem tem que ser a respeito de Cristo. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé é vital, porque sem ela não tem como se relacionar com Deus. Porque como crer em Deus, em suas promessas, sem fé? É impossível ter comunhão com Deus sem ela. O escritor da carta aos Hebreus deixa bem claro que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E esse buscam, aqui, tem o sentido de buscar com a intenção de conhecê-lo melhor, e não com a intenção de levar vantagem, mas ter a presença dele pela fé. E por isso que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Conclusão. Aprendemos que a melhor definição de fé está no texto de Hebreus 11:1. Aprendemos que existem dois tipos de fé, a humana ou natural e a sobrenatural. Explicamos que a diferença entre elas é que na fé humana o homem já nasce com ela, e a sobrenatural, como o próprio nome diz, ela ultrapassa o natural e vem de Deus para a salvação dos homens. Então, como define em Hebreus, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e é a prova de que existem coisas que não podemos ver. E a fé natural é aquela fé que faz com que o homem tenha pensamento positivo e que vê primeiro para depois crer. Já a fé sobrenatural é a fé dada por Deus para salvar o pecador. Essa fé é crer primeiro para depois ver. E na próxima aula vamos dar continuidade a esse estudo sobre a fé. Para a aula não ficar muito extensa, vou deixar para exemplificar a fé com a experiência do servo de Deus no próximo vídeo, onde aprenderemos a importância da fé. Até lá, se Deus permitir, fica na paz.